Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver as biografias dos líderes orcs, Azog e seu filho Bolg. Como nós vamos ver hoje, é bem possível que Azog tenha tido uma vida bem longa na Terra-média. Mas antes de começar, já dá o like aqui no vídeo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve no botão de se inscrever e depois clica no sininho para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. E o vídeo de hoje vai para o Eduardo Niedermayer, Marcelo Liberato, Ian Ferreira, Edwin Albert Durans, o I Love Book, o Johnny Bezerra, Rafael Nishida Leal e o Leonardo Vitorino. Como nós vimos lá no TT número 108 sobre o povo de Durin, os Barbas Longas, em 1981 da Terceira Era, o rei Nain I é assassinado pela ruína de Durin, o Balrog de Moria. Os anãos então fogem de Khazad-dûm. Reparem que eu falei anãos. Essa palavra não está errada. Ela está certa e faz parte do novo padrão de traduções aqui no Brasil. Para saber mais sobre isso, assistam ao TT número 276, que é a entrevista com o Conselho de Tradução da editora HarperCollins Brasil. 499 anos depois da saída dos Anãos de Moria, em 2480 da Terceira Era, os orcs começaram a construir fortalezas secretas nas Montanhas da Névoa com a intenção de barrar todas as passagens para Eriador. Sauron começava a povoar Moria com suas criaturas. É bem plausível pensarmos que Azog foi um desses orcs que colonizaram Moria nessa época. Claro que isso foi alguns séculos antes dos acontecimentos de O Hobbit, mas como nós já vimos aqui antes no TT, um orc poderia ter uma vida bem longa. Não há muitos registros de orcs longevos, simplesmente porque a mortandade na espécie é muito alta, seja em lutas com outras raças ou então dentro dela mesma. Além disso, como nós vimos lá nos TTs 11 e 13, que é sobre as origens dos orcs na Terra-média, era costume que os líderes orcs e grão-orcs fossem na verdade Maiar com a forma órquica, e também os seus descendentes. Não estou dizendo que Azog fosse um desses, mas é uma possibilidade. Vamos ver, por exemplo, que seu filho Bolg viveu mais de um século. Em 2270 da Terceira Era, portanto 290 anos depois que os orcs começaram a construir suas fortalezas, Smaug desce sobre Erebor. Tror escapa do dragão com Thrain II e Thorin II. Tror e seu povo vagaram sem rumo para o sul, até que o rei se despediu de todos. Entregou o último anel dos anãos para Thrain e partiu com apenas um companheiro de nome Nar. Os dois não falaram para onde foram, mas cruzaram a passagem do Chifre Vermelho e entraram em Azanulbizar. Tror entrou sozinho no portão leste de Moria, que estava aberto. Nar ficou esperando na entrada por dias. Depois de muito tempo, Nar ouviu um grito e um toque de corneta, e um corpo foi jogado através das escadas. Nar se aproximou com receio da cabeça decepada daquele corpo, mas constatou que se tratava de Tror. Das sombras de Moria, uma voz de orc disse: "Seus mendigos não esperam na porta e entram sorrateiramente tentando roubar, isso é o que fazemos com eles. Se qualquer um de seu povo meter sua barba suja aqui outra vez, vai ter o mesmo fim. Vá e diga isso a eles. Mas, se a família dele quiser saber quem é o rei por aqui atualmente, o nome está escrito no rosto dele. Eu escrevi, eu o matei, eu sou o mestre." Tror havia sido morto por Azog, e realmente na cabeça de Tror estava escrito o nome do orc em runas dos anãos. Azog proibiu Nar de levar a cabeça, e lhe jogou uma bolsa pequena com moedas como paga.
Nar foi até Thrain e lhe contou toda a história. Thrain convocou o povo de Durin e até anãos de outras casas, e assim começou a guerra entre os anãos e os orcs. Para saber tudo sobre esse conflito em detalhes, confiram o TT número 110. Azog era um orc grande com uma cabeça grande que era coberta de ferro quando ia guerrear. Era cruel e astuto, ágil e forte, e tinha uma guarda pessoal de lutadores orcs. Só relembrando como nós vimos lá no TT número 189 sobre os Uruk-hai, um orc considerado grande tinha quase a altura de um homem. Portanto, mesmo os maiores orcs não eram tão grandes quanto nós imaginamos. Além disso, em relação aos orcs normais, vamos relembrar que Sam e Frodo se disfarçaram de orcs e conseguiram passar meio despercebidos no meio deles lá em Mordor, o que quer dizer que eles deviam ter alturas mais ou menos equivalentes. Na Batalha de Azanubizar, em 2799 da Terceira Era, Nain das Colinas de Ferro desafia Azog em frente ao Portão de Moria. Azog foi lutar com Nain, mas o anão estava cansado e tonto da batalha, enquanto Azog estava descansado já que ele ainda não tinha lutado naquele dia. Nain investiu com toda a sua força, mas Azog conseguiu desviar. Chutou a perna do anão, que caiu para a frente, e a picareta foi estilhaçada no chão. Rapidamente, Azog atacou com um golpe no pescoço de Nain. O colarinho de metal aguentou o golpe, mas o pescoço foi quebrado com a pancada e Nain morreu. Azog gritou em triunfo, mas quando olhou ao seu redor, os orcs estavam fugindo e sua guarda tinha sido aniquilada. Ele então correu em direção a Moria, mas Dain Pé de Ferro veio atrás dele com um machado vermelho e decepou a cabeça de Azog. Isso foi considerado um grande feito, pois Dain era muito jovem. A história completa de Dain, o Rei das Colinas de Ferro, foi contada lá no TT número 225. Não deixem de conferir lá. Quando por fim a batalha foi vencida, os anões que restavam reuniram-se em Azanubizar. Pegaram a cabeça de Azog e meteram-lhe na boca a bolsa com dinheiro de pouco valor, e então a fincaram numa estaca. Mas naquela noite não houve banquete nem cantoria, pois o número de mortos ultrapassava o cálculo de sua tristeza. O nome de Azog ficou conhecido pelos anãos, e fez parte do grande ódio que havia entre as duas raças. Mesmo com a vitória na guerra, os anãos não retornaram para Khazad-dûm, pois Dain conseguiu ver que a ruína de Durin ainda espreitava nas sombras. Os domínios subterrâneos do norte passaram para Bolg, filho de Azog. Bolg reinou sobre os orcs por 150 anos, até o dia da Batalha dos Cinco Exércitos. Com um reinado tão longo, é óbvio que ele teve uma vida longa. Ele nasceu no mínimo na época em que seu pai morreu, e viveu até 2941 da Terceira Era. Por isso que eu falei no começo do vídeo que é plausível que Azog fosse um daqueles orcs enviados por Sauron para colonizar Moria. Seu filho viveu por pelo menos 1 século e meio, e só morreu por causa da batalha. Depois da batalha em Moria, os orcs se espalharam em segredo nas montanhas. O perigo para quem fosse atravessar o caminho pelas Montanhas da Névoa aumentou ao longo dos anos. Quando Thorin e companhia passaram por lá e mataram o Grão-Orc, o ódio daquela raça pelos anãos aumentou ainda mais. Só uma observação sobre o Grão-Orc. Em inglês, seu nome é Great Goblin. Na tradução atual do livro Hobbit, está Grão-Orc. Adaptando para o novo padrão, seria Grão-Orc. Porém, como no original está Goblin, eu acredito que na próxima tradução, que deve sair no próximo ano, virá Grão-Gobelin ou Grande Gobelin, pois aquele ódio dos orcs depois da morte do Grão-Orc ou Grão-Gobelin se transformou em fúria. Mensageiros percorreram todas as suas cidades, colônias e fortalezas. Os orcs estavam decididos a conquistar o domínio do norte. De forma secreta, levavam e traziam notícias e nas montanhas faziam armas e armavam-se soldados. Até que em determinado ponto marcharam e se juntaram em colinas ou vales, e para isso usavam túneis ou a proteção da noite. Um grande exército foi reunido ao redor do Monte Gundabad, no norte, na capital dos orcs.
Eles ficaram sabendo da morte de Smaug, então se alegraram e se apressaram. Todas as noites, avançavam por dentro dos caminhos das Montanhas do Norte, e chegaram à Montanha Solitária logo atrás de Dain e os Anãos das Colinas de Ferro. Nem mesmo os Corvos tomaram conhecimento das movimentações dos Orcs. Gandalf também parecia ter sido pego de surpresa. Para saber como foi a Batalha dos Cinco Exércitos, incluindo todas as movimentações das tropas, confiro em todos os detalhes lá no TT número 86. Como Monte Gundabad era a capital dos Orcs, é provável que lá também fosse o reduto de Bolg, filho de Azog. Inclusive, ele era chamado de Bolg do Norte. Gundabad, como vimos, ficava na região norte. Isso fica ainda mais razoável quando lembramos que ali onde ficava a passagem entre Eriador e Rhovanion, os Orcs eram liderados pelo Grão-Orc, e não por Bolg. Não foi à toa que a fúria dos Orcs redobrou quando o Grão-Orc foi morto, pois ele era um líder possivelmente sob o governo de Bolg. Já seu pai possivelmente governou em Moria, pois foi lá que ele foi registrado nos escritos. Bolg, assim como seu pai muitos anos antes, era acompanhado de uma guarda pessoal de grandes orcs com cimitarras de aço. Junto de sua guarda pessoal vinham Wargs. Para saber tudo sobre os Grandes Lobos, confiram o TT 148. Em determinado momento da Batalha dos Cinco Exércitos, quando muitos Orcs já tinham caído e os Wargs dispersados, Thorin Escudo de Carvalho investiu contra a guarda pessoal de Bolg, mas não conseguiu romper suas fileiras. O contingente de Thorin era muito pequeno, e logo ele passou de atacante a atacado. Os Orcs e Lobos voltaram e o cercaram. A guarda pessoal de Bolg avançou sobre eles, e Thorin ficou sem receber auxílio, pois em outros locais os ataques dos inimigos eram renovados. Thorin acabou trespassado por lanças, e seu corpo foi resgatado pelo furioso troca-peles Beorn. O grande ser em forma de urso levou o corpo de Thorin para longe e depois voltou para a luta com fúria redobrada. Nada conseguia detê-lo, e parecia que ele não sofria ferimentos. Beorn dispersou a guarda pessoal, derrubou e esmagou o próprio Bolg. O medo tomou conta dos Orcs e eles fugiram. Esse foi o fim de Bolg, o filho de Azog. É dito que 3/4 dos Orcs do Norte morreram naquele dia, e as montanhas tiveram paz por muitos anos. Houve algumas tentativas dos estudiosos em encontrar significados para os nomes de Azog e Bolg, porém Tolkien mesmo não deixou nada escrito. É possível imaginar que Azog seja uma palavra da língua negra de Mordor. Quanto a Bolg, alguns estudiosos acreditam que possa ter relação com a palavra Gebolgen, do anglo-saxão ou inglês antigo, que significa algo como fazer com que fique irritado. Então é isso, pessoal! Como nós vimos, Azog e Bolg foram grandes líderes orcs, sendo que ambos morreram em conflitos que envolviam os Anãos. A partir da passagem da liderança de pai para filho, é possível perceber que havia um aspecto de hereditariedade sobre quem liderava os Orcs. E eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Hoje, quem se juntou ao timaço de madrinhas do TT foi a nossa amiga Estrela de Albuquerque Silva. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, aperta aqui para se inscrever e ativa a notificação para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo e não perder mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros, os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis, já está na pré-venda o Beren e Lúthien com um pôster exclusivo. Compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos
e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!